Fala galera Smart, bom dia a todos. Estamos aí com mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar de um assunto muito importante para arrematante, que é a aprovação aí do financiamento, né? Como comprovar a renda para aprovar o financiamento. A Smart foi a pioneira em incentivar a arrematação financiada e a gente tem que mostrar o caminho das pedras também, né? Porque essa questão do financiamento tem muito detalhe, muita coisa que a galera não sabe sobre a comprovação de renda, que hoje a gente vai receber aqui a CCA, né? Correspondente Caixa aqui, Tasline, que é parceira da Smart na aprovação de crédito aí dos imóveis de retomada da Caixa. Já compartilha essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda esse aviãozinho aí para um parente, um amigo, um conhecido, mostra que ele não precisa ter todo o capital para arrematar imóvel leilão, ele pode financiar é a grande sacada para você ter retornos aí extraordinários. Bom dia, Tarlene, como é que vai? Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui com a Smart, é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo um assunto tão importante para a galera, né, Pierre, que faz todo sentido. A gente teve aqui algum dia. Bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui novamente, porque tem muito detalhe aqui do financiamento que a galera não entende, né? Às vezes, como que tem que comprovar a renda. A gente já fez uma live no passado, né? Você fez com o Pedro, mas ainda ficaram muitas dúvidas. A gente recebeu muita dúvida aqui no inbox, você também recebeu, então a gente organizou aqui com um assunto específico, né? Hoje a gente vai falar aqui especificamente de como comprovar a renda, né? Para aprovar o financiamento. A gente sabe que existe aquela renda formal, que é mais tranquila, né? De aprovar. E tem a renda informal. Essa informal aí tem várias formas de renda informal. Então, hoje a gente vai abordar aqui esse assunto específico. Então, quem está entrando aí e tiver alguma dúvida sobre comprovação de renda, né, para aprovar aqui crédito de financiamento, já deixa a sua dúvida aí que a gente vai buscar também responder aqui ao vivo. Né, Tarlene? Isso mesmo, gente. Vai deixando as dúvidas aqui, porque, como o Pierre disse, na última live a gente deu um apanhado sobre todos os assuntos de financiamento, né, de imóvel de leilão. Então, eu falei sobre o primeiro passo, da documentação, falei sobre taxa, falei sobre cota de financiamento, das vantagens de utilizar o financiamento para fazer a alavancagem. Então, não precisa ter o recurso todo. E hoje também, quem tem o recurso para comprar à vista está optando por nem utilizar o recurso à vista. Então, o financiamento, ele não é só para quem não tem, é para quem também tem o recurso, porque as taxas realmente são muito atrativas. Então, a gente falou muito sobre isso e ainda ficou muito assunto pendente. Então, a gente decidiu trazer uma live com assuntos mais específicos, que é onde mais esbarra, é onde mais tem dúvida, é quando a gente vai atender os clientes, é onde eles têm mais dificuldade, porque a gente sabe que aqui tem muito empresário que investe, tem muita pessoas autônomas, né, que tem autônomos que têm ali o seu negócio, que não formaliza sua renda da forma correta e muitas das vezes tem a renda, mas não consegue o financiamento porque não tem como comprovar, não fez a comprovação e a formalização dessa renda da forma correta. Então, muita gente não consegue crédito por conta disso, mas isso não vai ser um problema mais. Então, vocês anotem aí, tá? Todas as informações que eu vou passar. Vou falar muito aqui sobre imposto de renda, que é uma dúvida muito grande. O pessoal tá na declaração do imposto de renda. Não é tudo que a Caixa aceita, então a gente vai falar muito disso aqui. Então manda sua dúvida, porque agora é a hora, tá? A gente vai entregar tudo aqui de conteúdo para vocês. Exato, já fixei aí o comentário, o tema da live, né? Como comprovar a renda na aprovação de crédito. Então vamos tentar perguntar dentro desse foco aqui, para a gente não perder muito aqui o objetivo, né, da live de hoje. E já tem uma pergunta aqui, né, Thaís? Não sei se você já quer abordar aqui, que está perguntando se ter conta em movimentação na Caixa ajuda nessa aprovação de crédito, né? Sim, vamos começar aqui então, gente. Existem dois fatores aí no financiamento que são muito importantes que a Caixa vai analisar. Um deles é o fator renda formal, tá? Então, o cliente ele tem que ter uma comprovação de renda. Segundo ponto, relacionamento. E sim, você ter uma conta corrente na Caixa, não é conta poupança, tá, pessoal? É diferente e isso é mensurado de forma diferente para o seu rating dentro do banco, que é a sua pontuação ali para análise de crédito, e sem dúvidas faz toda a diferença. Mas você ter uma conta corrente faz toda a diferença, sim, na aprovação de crédito. Não para o fator renda, mas para o fator rating, que é o rating é o quê? A sua pontuação ali, a sua chance maior de aprovação, tá bom? Porque o que acontece, gente? O cliente que não tem relacionamento,
ele tem o risco de não ter o crédito aprovado hoje, tá? Porque realmente a Caixa está passando por mudanças. E sim, o cliente que não opta por ter relacionamento, ele vai ter uma dificuldade no crédito, correndo o risco até de não ter uma aprovação, tá? Segundo ponto é taxa de juros. O cliente que tem conta na Caixa, corrente em movimentação, ele tem uma taxa de juros muito menor do que um cliente que não tem relacionamento. Então, hoje, todos os clientes que fazem o financiamento, eles, mesmo que já não tenham a conta, eles já abrem essa conta, né, inicialmente, justamente para ter o benefício da taxa de juros menor e uma chance maior de aprovação, tá? Então, sim, ajuda e muito, tá? Legal. Muito mesmo. Vamos ver aqui, pessoal, vocês podem ir mandando as dúvidas, tá? E eu vou entrar no assunto aqui falando de renda. Ah, tá, já tem dúvida aqui de novo. Já tem aí do Rafael? Já vou respondendo, que aí eu vou explicando sobre renda, tá, gente? A intenção é essa mesmo, pra gente tirar as dúvidas aqui. Então tá, aqui não... Tá, tem uma empresa com faturamento alto, tá? Como comprova essa renda para o banco? Tá, nesse caso, gente, ó, recebemos muitas dúvidas aqui. Thaís, tem uma empresa, faço a declaração de imposto de renda da empresa, mas não faço a minha declaração pessoa física. Muitas das vezes faz uma retirada de prolabore de um salário mínimo, isso é muito comum acontecer, tá, gente? Muito comum. E às vezes o cliente ele faz toda a declaração da empresa e esquece da pessoa física e não faz ali a sua distribuição de lucros na pessoa física. Então hoje a melhor forma de um empresário declarar a sua renda física ou vai ser por prolabore ou declaração de imposto de renda como distribuição de lucros, tá? Porque para quem não sabe, lá na declaração de imposto de renda tem lá o campo isentos e não tributáveis, que você é isento do imposto, né? Então, se você faz a distribuição de lucros da sua empresa, a gente pode usar a sua declaração, mesmo que isenta, porque em muitos casos a declaração ela fica isenta do tributável, né? O cliente não paga o imposto, mas ele tem ali a sua distribuição de lucros isenta, que a gente pode utilizar como renda. Então, é muito importante também essa pergunta, por quê? E aí a gente vem falando de valor, né? A declaração de imposto de renda, ela tem que estar dentro da obrigatoriedade da Receita. O que é a obrigatoriedade da Receita? Todo ano, em março, abre-se o período de declaração de imposto de renda e tem as regras de quem deve declarar ou não. Tributável, isento, enfim, tem as regras. A Caixa, ela segue as regras da Receita. Então, para que uma declaração seja obrigatória, isenta com o empresário, ele tem que ter uma distribuição de lucros acima de 40 mil. Se for abaixo de 40 mil, a gente já não pode utilizar como renda. Então, às vezes a pessoa vai lá, faz a declaração e faz uma distribuição de 35 mil reais por ano. Não podemos utilizar porque é uma declaração que foi feita, mas ela não está dentro da obrigatoriedade. Esse cliente ele não era obrigado a declarar, a informar a declaração de imposto de renda, correto? Então, para o empresário hoje, a melhor forma é prolabore, ou ele passa a ter uma retirada de prolabore maior, regulariza essa renda, tá? Ou ele faz a distribuição de lucros, que seria a melhor das opções, porque ele não vai ter que pagar o imposto de renda, ele vai estar isento, tá bom? Perfeito. E é importante aproveitar também para falar sobre o momento, em que momento ele faz essa declaração, se ele perdeu o prazo, ele retifica, tem um momento ideal para ele conseguir corrigir se ele fez errado, ou ele fazer a tempo de ser analisado, correto? Sim, tem um tempo, tá, gente? E é muito importante essa live que a gente está fazendo aqui. O prazo da declaração já está chegando, de imposto de renda. Então, nosso ano de 2023 já acabou, né? Em março de 2024, abre-se o período para a declaração do imposto de renda. Então, a Caixa ela tem as regras para aceitação da declaração. A sua declaração ela tem que estar dentro do prazo, tá bom? Aceito pela Caixa. Qual que é o prazo? É o período que a Receita abre para você declarar o imposto de renda, que geralmente é de março até abril ou maio, né? Então, a sua declaração original, que é a primeira declaração, ela tem que estar dentro do período. O cliente ele pode retificar, tá, Pierre? O cliente ele tem a mesma declaração da empresa, tem todo o faturamento, ele comprova aquilo ali através de extrato bancário, documentação da empresa, porque a Caixa ela solicita essa documentação, tá? É importante ressaltar aqui também, empresários que estão aí, não basta só apresentar a declaração de imposto de renda, a Caixa hoje ela solicita como documento complementar os documentos da empresa, extrato bancário, para realmente comprovar que você tem aquela renda. Isso é super normal, tá? O cliente ele pode retificar fora do prazo, a retificação, mas a declaração original ela tem que ter sido feita no prazo,
tá? E a retificação, ela passa por uma análise interna. Então, assim, não é toda retificadora que pode ser aceita. É gerencial, tá bom? Então, assim, tem clientes que retificam após o prazo, que é aceito, e alguns não. Vai depender do tipo de retificação. Aí é importante nos consultar antes, porque a gente dá essa assessoria para o cliente, para a gente analisar todo o perfil dele, para ele não fazer uma retificação ali e depois chegar aqui na caixa e não dar certo, tá? Não ser aceito, tem que analisar. Perfeito. A Roseli, ela está falando aqui que ela é autônoma, não declara imposto de renda e também é MEI. Como é que ficaria a situação dela para comprovar renda? Tá, gente, o MEI, né? O MEI acho que o que mais tem casos aqui é MEI, que é bem comum. O MEI, para comprovar renda, ele tem que declarar o imposto de renda, tá? Tributável. Então, assim, porque o MEI, ele não pode fazer retirada de prolabore. Então, o MEI, ele não faz retirada de prolabore, ele paga só ali o INSS dele, né? O simples todo mês, que é o valor baixo. Então, o MEI hoje dificulta muito a comprovação de crédito. A única forma é a declaração do imposto de renda, tá? Ou utilização de renda informal. Então, a primeira coisa é a declaração do imposto de renda não isenta, tá? Então, tem que declarar ali um valor maior que o limite de isenção para ser aceito. Então, março vai abrir o período. Segunda forma, que é uma tentativa, é a renda informal. A renda informal, gente, há muito tempo atrás, né, já foi aceita, tá? Tranquilo no banco, mas hoje a renda informal, ela só é mensurada até R$ 2.300 que a gente pode informar de renda informal para esse cliente. Então, ele pode ter uma movimentação bancária, apresenta para mim os extratos bancários, fatura de cartão, com movimentação de 50 mil por mês. O sistema, ele não vai aceitar esses 50 mil. Tá bom? Então, hoje em dia, não é mais assim, vou apresentar toda a minha movimentação, vai aprovar. Não funciona assim mais, tá? O sistema da Caixa, ele está totalmente interligado com a Receita, então nós só podemos informar de renda informal. O que é informal? Que você não declara, até o limite de isenção do imposto de renda, que é em torno de R$ 2.300, tá? E isso é muito importante, porque a gente recebe muito também, mas a minha movimentação é alta, enfim. Não adianta, eu posso colocar no sistema, o sistema só vai calcular uma aprovação de crédito sobre R$ 2.300. Tá? É interessante, né? Que às vezes o cara tem um movimento alto aí no mês, né? 15, 20 mil reais, e acha que ele vai aprovar aí, esse valor e, na verdade, vai limitar aí a 2.300. Então, aí é uma informação muito relevante. Sobre aquela distribuição lá de lucros, tem uma pergunta aqui do Luiz Otávio, perguntando se tem que ser feita essa distribuição até o final de 2023. Teria um momento chave aí para fazer essa distribuição contabilmente? Como é que funciona? Então, a distribuição, na verdade, né, ele vai consultar o contador dele para identificar como foi o faturamento da empresa, e o contador dele vai mensurar esse momento. O período que ele vai informar isso vai ser em março, mas até março, né, como é uma distribuição referente ao ano, é até dezembro mesmo. Então, esse é o momento de procurar o contador, porque a distribuição é referente até o mês de dezembro, né? Que é o ano anterior, obviamente. Então, já é a hora de consultar o contador, ver como que está a questão da empresa, né? Se é possível informar essa distribuição, tá? E o valor que é possível distribuir. Já tem que olhar agora, tipo assim, imediato, né? O momento é até dezembro mesmo, tá? Então não pode perder o prazo aí, não. Tem uma pergunta aqui do Rafael Santos, né? Ele pergunta como um pensionista pode aprovar crédito para o financiamento. Sim. O pensionista, gente, aposentados também, tá? Ele apresenta o demonstrativo que ele recebe da pensão. É uma renda formal, ele apresenta o demonstrativo e é uma renda super ok para ser utilizada, é bem tranquilo. Só basta apresentar o demonstrativo mesmo aí da pensão para ter aprovação de crédito, tá? Bem tranquilo. Eu tô perdendo as perguntas aqui, que são muitas. Tem pergunta aqui, mas pode deixar que eu vou passando aqui para você. Você vai me passando. O Gabriel, ele está falando como é que um arrematante que vive só de compra e venda de imóvel, que só vive de ganho de capital, não tem outra fonte de renda, como é que ele vai comprovar essa renda, né? Porque ele não tem ali uma distribuição de lucro, nem nada, ele só tem ganho de capital. Ele cai naquela regra dos 2.300, como é que funciona? Então, vamos lá. O ganho de capital é um dos campos da declaração que não são aceitos como renda, né? E muita gente não concorda, até eu mesma, tá? A gente não concorda, porque é o caso de muitos clientes que investem em imóveis que têm ganho de capital todo ano, né? E a gente não pode usar como renda se você informar lá na sua declaração do imposto de renda como ganho de capital. O que nós podemos utilizar no seu caso você aplica esse recurso em fundos de renda fixa?
tá? Muitas das vezes, muitos sim. Então, assim, se você tem esse ganho de capital, se você investe em imóveis, você está aplicando esse recurso em fundos de renda fixa, em qualquer banco, não precisa ser necessariamente na Caixa, o seu rendimento dessas aplicações vão ser utilizados como renda formal. E aí não tem limitador, não entra na regra dos 2.300. Só vai entrar na regra dos 2.300 se ele realmente não tiver nenhum recurso aplicado em fundo de renda fixa. Então já vai uma dica aqui para vocês, arrematantes, que já estão vivendo só de leilão e quer usar crédito. Aplica o recurso em fundo de renda fixa aí para conseguir ter esse rendimento como renda formal. O problema do bom arrematante é que ele nunca está com dinheiro em caixa, né? Ele está sempre com dinheiro em imóvel, né? Então o dinheiro nunca está rendendo. Pois é uma das soluções, tá? Outra forma também, se ele tiver aluguéis. Então, geralmente tem casos que muitos arrematantes alugam o imóvel. Também, eu estou te falando dos casos que vão surgindo, tá? Então, quem só tem ganho de capital, muitas das vezes ele tem um imóvel alugado, aí ele vai apresentar o contrato de aluguel e o recebimento, o comprovante de recebimento do aluguel. Tem que declarar também no imposto de renda, né? Não precisa, tá? Não precisa? A renda de aluguel não precisa estar no imposto de renda. E muita gente acha que tem que estar lá. Não é necessário. Na verdade, para a Caixa é até melhor que esse cliente apresente o contrato de aluguel, uma guia de IPTU ou documento do imóvel comprovando que é dele, e os 4 últimos recibos ou extrato bancário do aluguel que ele teve. Então, os aluguéis, ele não precisa ter declarado, basta ter essa documentação que já entra como renda formal, tá? Informação legal, é tão boa aí, né? O cara tem um imóvel lá, tá alugado, só apresentar, então, contrato de locação e os 4 últimos comprovantes aí que recebeu o aluguel ali e uma guia de IPTU ou a matrícula do imóvel ali, mostrando que o imóvel está no nome dele, né? É uma solução também para esse cliente, tá? Outra forma também, talvez, seria ele realmente abrir uma empresa. Dependendo do caso e da quantidade ali de imóveis que esse cliente arremata e do que ele ganha de capital. Para formalizar a renda dele para ele conseguir crédito. Então ele tem que pontuar se isso vai valer a pena ou não. Porque aí ele vai conseguir fazer uma distribuição de lucros, talvez, né? Ou, enfim, alguma forma, né, de fazer. Mas essas seriam as 2 formas aí hoje que a gente tem utilizado mais para esse tipo de cliente que não tem nenhuma renda. Ou é rendimento de aplicação ou é aluguel, tá? Legal. E outra coisa aqui, né? Tem gente que tem renda boa, né? Não está comprometido com nada no momento, mas 10 anos atrás, lá no passado, 5 anos atrás, deixou de pagar alguma coisa, aí fez lá uma negociação ali, que pagou uma parte da parcela e quitou essa dívida. E por algum motivo ficou sujo lá no Bacen. Há um registro histórico disso que pode comprometer a aprovação do financiamento ou o que passou, se quitou a dívida, está quitada e... Não, tem sim, tá, gente? Isso aqui é importante demais. Nós temos o sistema da Caixa hoje, ele é interligado com os outros bancos. Então, o cliente ele que está lançado no SCR como prejuízo ou dívida vencida, o que é dívida em prejuízo? Você teve uma dívida, pagou com desconto nessas campanhas de limpa-nome, só que você fica com registro sim no Banco Central e hoje isso impossibilita a aprovação de crédito para o cliente que tem lançamento de prejuízo por um período de 5 anos. Né? Depois prescreve e não tem mais. E isso está acontecendo muito, porque existem muitas campanhas de limpa-nome e isso não é informado para os clientes, que isso pode prejudicar ele numa concessão de crédito, e sim. A gente tem muitos casos hoje, infelizmente. Tem como resolver? Tem. Então, se você pagou uma dívida, foi no banco, não teve aprovação de crédito porque você está com o lançamento registrado, né, de dívida, você vai procurar a instituição que você fez o pagamento e tem como você pagar essa diferença de desconto que você teve naquela época. Então, você vai ter que pagar aquele prejuízo que o banco teve, tá? E o banco faz essa exclusão do seu Bacen. E aí você tem crédito aprovado. Existem vários casos que nós conseguimos reverter aqui, tá? Então, tem como solucionar também. Tem o problema, mas tem como solucionar, tá? Tem solução para isso. É estranho, né? Porque se o próprio credor ali abriu mão de receber, ele deu quitação ali, né? Criar uma restrição com base nisso aí né? Então, não era assim, tá? Isso aí tem mais ou menos 1 ano, foi desde novembro, mais ou menos do ano passado, que a Caixa ela implantou isso no sistema, tá? E não tem jeito, agora busca tudo que o cliente tem. Inclusive, já pegando o gancho, vou falar mais uma vez sobre comprometimento financeiro, porque tá bem aqui comprometimento de renda, né?
Comprometimento de renda, gente, não é só ter outros financiamentos. O que é isso, né? A Caixa ela vai poder comprometer da sua renda, do seu salário, até 30%. Até, não é 30%, é de 25% a 30%, tá? Se você tiver outros comprometimentos de parcelamentos no cartão, tá? Outros empréstimos em outros bancos, financiamentos, tudo isso impacta na sua aprovação de crédito também na Caixa, tá bom? Então, é muito importante isso também, porque às vezes o cliente acha que só eu não posso ter outro financiamento. E não, fatura de cartão aí alta, parcelamentos no cartão de crédito, tudo isso impacta também na sua análise de crédito, no comprometimento da renda, tá? Legal. Tem a pergunta do Fernando ali, o Merlin, né, o Tubarão aí, sobre aquela questão lá da locação, né? O contrato particular de locação vale? E se recibo simples também vale, ou teria que ter uma comprovação mais formal? Não. Aí basta ter o mesmo contrato de locação autenticado, tá? Tudo certinho. E serve sim um recibo simples. E o documento do imóvel pode ser aceito. Tranquilo. O recibo e também ali o extrato demonstrando que o dinheiro entrou na conta? Que entrou na conta. Na verdade, não precisa do extrato. Não precisa. Ou é o recibo ou o extrato. O recibo é aceito, recibo simples, tá? Então a Caixa tá facilitando, né? Facilitou. Legal, demais. Tem uma pergunta aqui falando de idade, né? Não está muito dentro da renda, né? Mas teria algum impacto aí na aprovação do financiamento, no grau de... Seria mais na questão da aprovação do prazo do financiamento e talvez ali da prestação, do valor da prestação, né? Porque o prazo vai ser menor, né? Sim, exatamente, tá, gente? A idade, ela impacta diretamente no prazo, né? E nos seguros MIP e DFI que tem ali na parcela. Então, quanto mais velho, mais caro é esse seguro dentro da parcela. Ou seja, reduz muito o valor de financiamento. Então, quanto mais velho, menor o prazo, menor o valor de financiamento. Então, esse cliente teria que apresentar uma renda muito alta para ele conseguir um valor considerável, tá? Então, impacta sim. Teve uma pergunta aqui sobre decore. Passou aqui, eu não vi, não. Do Américo Corretor. Américo, decore eletrônico não é aceito mais. A Caixa ela já não aceita mais o decore como comprovação de renda, tá? Tem que ser a declaração de imposto de renda mesmo, tá bom? Perfeito. Tem mais algum aí? Tá perguntando sobre crédito de cooperativa. Cooperativa de crédito também conta? Não entra, tá? Eu não sei o sentido do tipo de cooperativa aqui que falou, não sei se é rural ou não, tá? Mas crédito cooperativo de crédito não conta. Mas o cliente que trabalha com agrícola, importante que a gente teve um cliente esses dias, que é de rural. O cliente ele faz investimento rural, ele trabalha com produção agrícola, qualquer uma, verdura, leite, que acontece. As notas fiscais são aceitas como comprovação de renda apenas para produção rural, agrícola. Então, na pessoa física, tá? Uma pessoa que trabalha com emissão de nota fiscal de serviço, sem ser produção rural, não é aceito, tá, gente? A gente está falando aqui para quem é trabalhador rural ou trabalha com produção agrícola. É aceito as notas fiscais. E a gente pode somar notas dos últimos 12 meses, e isso ajuda muito na comprovação de renda também, tá? Muito importante. Então, quem trabalha com isso aí, consegue comprovar através de nota fiscal. Legal. Geralmente, quando é cooperado, eles têm nota fiscal, entendeu? Tem uma pergunta aqui interessante. A pessoa que tem dívida ativa de imposto, por exemplo, a IPTU, ela pode fazer o financiamento? Há alguma restrição quanto a isso? Então, se ele tiver, aí entra se essa restrição vai estar como, eu não sei se ela entra como CADIM, eu acredito que entra como CADIM, como restrição. Para a linha SBPE não é impeditivo para crédito, só para os programas Minha Casa Minha Vida e Procotista, tá? Então, se esse cliente tiver ali alguma dívida que está lançado como CADIM, que é receita, geralmente entra esse tipo de tributo, ele vai estar impeditivo só para a Minha Casa Minha Vida. Para outra modalidade, ele não vai ter impedimento, tá? Então, vai depender de como que essa restrição ela foi lançada no sistema aqui para a Caixa. Aí, cada caso é um caso, tem que analisar, tá? A galera que sabe que a Caixa é uma mãe, né, uma avó, mas estão exagerando aqui. Bolsa Família conta? Não, gente, Bolsa Família não entra com comprovação de renda não, tá? Mas é uma pergunta comum, tá, Pierre? Eu recebo essa pergunta todo dia, eu quero fazer empréstimo com Bolsa Família, o financiamento com Bolsa Família, isso não existe. Por que as pessoas falam isso, tá, gente? E não tá errado. Na verdade, a gente tem os programas populares do Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, que a pessoa quase que ganha a casa,
geralmente são beneficiários do Bolsa Família, então, que são cadastrados no CadÚnico, mas não significa que a renda do Bolsa Família seja utilizada. Então, não pode ser usado, tá bom? O Soares falando aqui que o filho dele tem uma MEI e ele só paga o DAS. Ele conseguiria um financiamento, nesse caso? Tá, é março declarar o imposto de renda, tá? Março fazer uma declaração de valor maior, porque a DAS é só o imposto que ele paga sobre o salário mínimo ali, seria uma renda informal, que está limitada a 2.300. Pode usar. Até 2.300 nós podemos informar ali dentro da movimentação dele, tá? Mas o ideal, se ele quiser um valor maior de financiamento, é que ele declare o imposto de renda em março, tá bom? Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que a Smart incentiva muito a arrematação em conjunto, né? Cotizada, né? Tipo eu, Renan e Pedro. Como é que funciona essa aprovação de crédito quando você vai arrematar em conjunto? Analisa a renda do que tem maior renda, né? Analisa em conjunto. Como é que é feita essa análise? Se um tem restrição, vai afetar no financiamento? Como é que funciona? Sim. Eu vou sempre falar muito disso aqui, porque é um dos grandes problemas que a gente tem. Pessoal, quando vocês querem comprar cotizado em grupo de participantes, a Caixa aceita que você junte e componha renda com outra pessoa para fazer o financiamento, tá? Fazer a compra do imóvel. E pode ser qualquer pessoa, não precisa ser do grupo familiar. Beleza, até aí ok. O que acontece? A análise de crédito ela é feita em conjunto, não é análise individual. Tanto que a gente até sempre pergunta para os clientes quando eles nos procuram para fazer a análise, olha, é individual ou você vai ter alguém para comprar? Por quê? Já tem que ser feita essa análise individual, em conjunto, tá? Então vai ser analisado os três. Vai ser analisado restrição, se um tiver restrição, não vai aprovar. Comprometimento financeiro de um vai puxar os outros também, tá? Então a análise é em conjunto e vai analisar ali o perfil dos três clientes. Relacionamento, dívida em prejuízo vai impactar, mesmo que os demais não tenham, tá? A renda também vai ser analisada. Então é uma análise que é feita em conjunto, não é individual. Muito importante falar isso aqui. Porque às vezes o cliente vem e faz uma análise individual dele, quando ele vai arrematar, ele quer incluir um participante. Aí a gente tem que cancelar aquela análise individual e fazer uma nova em conjunto, é uma nova análise, aí tem chance de aprovar ou não, tá? Entendi, então o cara já está com a dele pronta, individual, aí depois que já fez a arrematação, ele indica mais um e tem que refazer de novo, cancela a aprovação anterior e faz tudo do zero ali, né? Uhum. Legal. E tem uma pergunta aqui que volta e meia a galera pergunta pra gente, né? Quem mora no exterior, como é que faz para aprovar crédito aqui no Brasil? Como é que é essa questão? Tem que traduzir lá o comprovante de rendimento, contra-cheque, dá para fazer online, tem que vir aqui, fazer numa agência, como é que funciona? Tá. Cliente do exterior, ele pode financiar, ele tem que apresentar a declaração de imposto de renda ou o contra-cheque que ele tem lá. Tá? Traduzido, tá? Tem que ser traduzido no consulado, então tem que ter uma tradução e uma autenticação do consulado da declaração ou do contra-cheque que ele receba. E aí ele faz o processo fisicamente através de um procurador. Então ele vai ter que apresentar a renda do exterior, traduzida, documentação e ter um procurador no Brasil que vá até uma agência da Caixa fazer todo o trâmite de financiamento. Tá? É um tipo de financiamento que não é tratado pelo correspondente, então hoje eu não atendo clientes do exterior que comprovam renda no exterior, tá? Mas pode ser feito na agência dessa forma que eu falei, então é bem simples, é ter procurador e apresentar a declaração, tá? Traduzida que consegue financiar normalmente, nas mesmas condições. Tá? Beleza, então faz uma procuração, nomeia um procurador aqui no Brasil para resolver essa questão e traz aí o documento traduzido, né? Com o tradutor juramentado. Tem uma pergunta interessante aqui, né? Se a pessoa ela tem uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica está negativada, porém a pessoa física está ok, está com o nome limpo, há algum reflexo dessa negativação da pessoa jurídica ou porque são pessoas independentes, uma física ou jurídica, não afeta essa análise? Maioria dos casos não, tá? A maioria dos casos não, a não ser que seja uma restrição da PJ na própria Caixa, aí vai ter impedimento. Então, suponhamos que essa empresa PJ esteja negativada na Caixa. Aí vai ter impedimento. Justo. Mas fora, não vai ter, tá? E voltando lá à questão de quem mora no exterior, né? Esse crédito é só o SBPE? Estão perguntando aqui o Alexandre, né? Hoje está tendo crédito SBPE para cliente do exterior?
Sim, é só no SBPE, tá? O Minha Casa Minha Vida é para quem reside no Brasil, ou para cotista no Brasil. Só SBPE mesmo. Tá disponível. Beleza. Aí tem a pergunta aqui da Luciana, né? Se a restrição de alguém do grupo vier depois, vai comprometer na análise de alguém do grupo, mesmo que o restrito não faça parte do grupo novo? Depois que já aprovou, acho que foi isso, né? Então, mesmo depois da aprovação, o cliente não pode ter nenhuma pendência até a assinatura do contrato, nenhum dos participantes. Então, se aprovou o crédito hoje, amanhã entrou restrição, mesmo que seja aprovado, eu não consigo dar seguimento no processo. O cliente tem que estar sem restrições até a assinatura do contrato. Não pode ter nenhuma restrição, tá, gente? Até assinar o contrato com a Caixa. E como é que é essa aprovação? Como é que é o trâmite dela? E a validade? Aprovei o crédito, eu tenho interesse em rematar o imóvel, já faço previamente, eu faço no valor do imóvel que eu quero, tem a opção de eu fazer num limite maior, já para deixar o máximo aprovado. Como é que funciona? Então, gente, o que acontece? A aprovação de crédito é o ponto inicial. Tá? O primeiro passo para quem quer arrematar através de financiamento é a análise de crédito, deixar o crédito aprovado, saber o limite máximo que tem de financiamento, enfim. A análise de crédito ela tem validade de 180 dias. Porém, a cada 60 dias, a renda desse cliente vence e a gente tem que atualizar a avaliação. Ou seja, geralmente dentro de 60 dias esse cliente já tem que usar o crédito. Porque dentro desses 60 dias, se a renda dele mudar, se diminuir a renda, vai reduzir o valor do financiamento, né? Mas pode aumentar também. Só que a cada 60 dias a gente tem que atualizar a renda desse cliente. Então, vale 180 dias e não vale, né? Porque tem que ser atualizado. Tá joia? Então, você tem esse período aí para a escolha do imóvel, mas o primeiro passo é a análise de crédito, tá bom? Bom. E pessoas que são casadas, a análise da renda é em conjunto do casal, individual, ou vai depender do regime de bens do casal? Então, depende do regime de bens, primeiramente. Então, no SBPE, se for comunhão parcial, mesmo se for na linha SBPE, não é obrigatório, se a pessoa não quiser apresentar a renda da esposa, ou a esposa não quiser apresentar nem do cônjuge, não precisa, tá, ô Pierre? Então, às vezes, eu quero que ela entre só como co-obrigada. Quando é regime de bens, não tem como a pessoa ficar de fora totalmente, regime de comunhão, né? Mas tem a opção de colocar a renda ou não. É claro que a renda em conjunto, gente, quanto mais renda tiver, melhor é a capacidade. Então, melhor essa questão da... Estão fogos aqui na live. Eu não entendi, porque eu não coloquei, deu fogos aqui, desse outro Instagram, mas enfim, vamos lá. O que acontece? É analisado em conjunto, e o ideal é que seja, porque isso vai ajudar na análise de crédito. Mas se não quiser colocar a renda do cônjuge, não precisa. Tá? No SBPE não é obrigatório informar todas as rendas, independente do regime de casamento. Mas participar do financiamento é outra história, né? Se tem comunhão, a esposa, né, o cônjuge vai estar ali, independente de renda ou não, tá? Não é obrigatório apresentar a renda do cônjuge, mas se um dos cônjuges tiver uma restrição, é analisado ou não vai ser analisado? É analisado, independente se está apresentando renda ou não. Isso aí E até se for com comunhão de separação total, tá? De bens. Mesmo que eu queira fazer só no meu nome, se o meu cônjuge tiver restrição, impacta na análise de crédito. Porque, na verdade, a regra é o seguinte, não tem comunicação de bens, mas para análise do banco, tem comunicação um com o outro. Então... Mas esse critério aí está errado, né? Já que o patrimônio está separado, né, teoricamente... Teoricamente, deveria ter analisado. Uma pessoa está sendo penalizada pelo comportamento da outra aí, né? Exatamente. Já tive vários casos aqui de ser separação total e não passar por conta da restrição do cônjuge. Acontece. É uma falha na Caixa, né? Mas, ao meu ver, mas a gente tem que dançar conforme a música, né? Não tem jeito. Alexandre falando aqui que teve, né, um cliente do exterior que foi reprovado a aprovação de crédito, pois os servidores da Caixa disseram que não está tendo dinheiro SBPE para cliente do exterior. Tá. O pessoal dá umas justificativas, né, que não fazem sentido, sim. São duas questões. A primeira, gente, que sim, a Caixa está sofrendo por um período, já aí esse ano, com falta de recurso no SBPE. O recurso vem da poupança, a Caixa teve uma retirada muito grande na poupança, então sim, nós estamos tendo dificuldades com recurso. Mas recurso para imóvel adjudicado não está faltando. É a única modalidade hoje que a gente está entrando no sistema e está tendo reserva na hora, praticamente. As demais modalidades realmente não está tendo, porque já é um imóvel da Caixa. Então,
não precisa de fazer um pagamento do recurso, né? É lógico. Como é uma venda individual que a Caixa tem que pagar ao vendedor o recurso. Então, o leilão ele não tem isso, por isso que está tendo recurso. Primeiro ponto é isso, a adjudicata está tendo sim como financiar nesse momento, tá? Pode ser uma falha na hora da informação. Segundo ponto é a aprovação do crédito. Pode ser que esse cliente não obteve um rate mínimo na Caixa para aprovação. Por quê? Nesse momento, a Caixa não está aprovando crédito para todo mundo. Então, ela está mencionando o cliente pelo rating, pela pontuação e relacionamento. Então, quem está tendo prioridade de crédito hoje na Caixa com a falta de recurso? Isso é óbvio. Se a gente emprestasse também e o meu recurso estivesse escasso, eu vou conseguir emprestar para quem é mais próximo de mim, não é isso? Então, assim, hoje a prioridade é para os clientes que têm relacionamento, que têm um rating bom. Então, talvez esse cliente não teve aí um relacionamento, não tem conta, não tem movimentação, não tem nada na Caixa, ele não vai ter crédito mesmo, ele não está residindo no Brasil. Então, são esses dois fatores, tá? Dentro dessa questão aí de relacionamento, né, o que você indicaria aí de um relacionamento mínimo, né, para poder estar lá numa condição de passar tudo sem nenhuma restrição, com as taxas mais em conta, né, que a Caixa sempre tenta jogar ali algumas coisas, né, para quem está financiando, né, o que seria aceitável, né, que seria viável, que teria alguma utilidade, que se deixaria bem ali para aprovar dentro do que você quer, e o que seria ali, de repente, uma forçação de barra, né? Sim. Basicamente conta corrente, né, com todo o pacote de serviço, cartão de crédito, cheque especial, tá? Se esse cliente tiver a possibilidade de fazer uma portabilidade de salário, se ele realmente vai arrematar muitos imóveis pela Caixa, compensa ele fazer, porque a taxa é ainda menor, tá? E algum produto de seguridade ou previdência, né? Uma previdência mensal, um título de capitalização, um seguro mensal. Isso conta muito na pontuação do cliente ali para ele obter taxa e aprovação de crédito, sem dúvidas, tá? É o básico que esse cliente teria que ter na Caixa, praticamente tudo, né? Então, isso afeta muito na taxa de juros ou não tanto? Porque no leilão hoje, vou falar de taxa nominal, né? A taxa nominal, o cliente que vai ter todo o pacote, ela vai para 7,25. O cliente que não tem vai para 8,99. É uma diferença bem discrepante em relação à taxa de juros, tá? Além dele ter crédito. O cliente que tem relacionamento, ele vai ter reserva, ele vai ter aprovação. O cliente que não quer nada, ele vai para o final da fila. É basicamente assim que funciona. Então, assim, a minha prioridade hoje é o quê? Os clientes que querem ter relacionamento. Essa está sendo a dinâmica da Caixa hoje, tá, pessoal? Porque ela está com falta de recurso realmente. Então, a prioridade é para o cliente que já é correntista. Tá? O cliente que não é, ele vai... Se sobrar recurso ali, ela consiga atender aquele cliente. Porque ela tem que distribuir o recurso e tem que ser justa com quem é cliente e quem não é cliente, tá? Entendi. Na questão da aprovação de renda, tem que ser algo constante, permanente, recorrente, mensal? Tipo, eu recebi uma indenização trabalhista lá, R$200 mil. Conta para aprovação de crédito ou isso aí não vai influenciar nada porque é algo eventual ali, esporádico, que não tem recorrência? Renda é recorrência, é o que você recebe todo mês. Tanto que você tem que comprovar para a Caixa que você tem aquela renda mensal. E indenizações, por exemplo, que vem na declaração, Pierre, não podemos aceitar como comprovação de renda. Então, o cliente às vezes teve uma indenização ali no imposto de renda, está declarado, eu não posso usar como comprovação de renda, porque não é aceito, tá? Porque foi bem esporádico ali esse recebimento, tem que ser recorrente. O cara aplica esse dinheiro aí o rendimento da aplicação aí sim é considerado renda, né? Isso mesmo. Vamos lá. Então, uma pergunta aqui, eu acho que deixa eu voltar aqui, do Rafael, né? Ele falando do SBPE, né? Então, de acordo com ele, né? Tá fácil para o arrematante financiar no SBPE, é mais difícil para o arrematante vender. Tem fundamento? Tem fundamento. Nesse momento, sim, tem um pouquinho, tá? A gente espera que no próximo ano isso seja resolvido, tá? Nos últimos 4 meses, a gente já teve uma melhora em relação à reserva orçamentária. Então, no início do ano foi bem pesado, a gente estava ficando aí 30, 40 dias esperando recurso para assinar um contrato. É algo assim, pessoal. Geralmente, tá? As arrematações eu vejo muito acontecer em imóveis populares, né? Que muitas das vezes vão ser vendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida e o Procotista também hoje, os clientes que trabalham de CLT, você vai conseguir ter uma venda muito rápida porque tem recurso de sobra,
né? Inclusive o orçamento do ano que vem já está mensurado ali, tem dinheiro assim para emprestar a rodo nas linhas de FGTS. E SBPE, o que a Caixa fez de estratégia para suprir o SBPE? Voltou para o procotista. O que é o procotista? Ele é como se fosse Minha Casa Minha Vida para o cliente que tem renda maior e CLT. O procotista, ele atende os clientes que trabalham de carteira assinada, tem mais de 3 anos de FGTS e não tem imóvel. Então, às vezes, você vai ter um imóvel ali de 300, 400 mil, que o cara que vai comprar de você, ele é CLT e tem capacidade, ele não vai ser SBPE mais, ele vai ser procotista, e aí tem recurso. Então, a Caixa já voltou para o procotista justamente para suprir o SBPE nessa questão. Então, isso vai ajudar muito a gente aí no ano que vem, tá? E outra coisa, a Caixa, inclusive, eu nem consigo mais um cliente que é perfil procotista lançar ele como SBPE mais. Obrigatoriamente eu tenho que jogar no recurso procotista, porque isso dificultava muito também, porque todo mundo já ia direto no SBPE pelo costume, né? A Caixa já está barrando no sistema, justamente para suprir a falta de recurso. Então isso vai ajudar muito a gente no ano que vem. Então você pode ficar tranquilo que geralmente a venda é para quem é CLT, a grande maioria dos clientes, né, tem carteira assinada, então esse cliente vai ser direcionado ao procotista aí, tá bom? Legal. A Cleia Mota perguntando, ela diz, né, que ela tem já um apartamento financiado pela Caixa e se ela consegue financiar outro, se tem um limite, como é que é essa questão de comprovação e se os bancos conversam entre si, que eles têm como saber o que foi já comprometido aí de financiamento, né? Sim, tem essas questões. Ela pode sim financiar outro imóvel, não tem problema, desde que ela tenha comprovação de renda suficiente para manter mais de um financiamento. Então, quando a Caixa for fazer a análise de crédito, se a renda dela não for suficiente, não vai ter aprovação. Se tiver renda suficiente, pode fazer quantos tiver capacidade ali dentro da renda, tá? Não tem problema. Legal. Marlene perguntando aí, para ter previdência e conta de benefícios, se é necessário fazer a conta corrente no banco, né? Sim, tem que ser conta corrente, tá? Abertura de conta corrente. Poupança não é aceito como relacionamento, tem que ser conta corrente, tá? Deixa eu ver se eu acho. Muitas perguntas aqui, né? Nossa! O Elton falou do Bacen, né? Ele falou que ele fez um acordo lá, se vai continuar afetando a restrição dele. Então, vai continuar, né? Aí teria que a gente analisar o registrato para ver como que está lançado lá e do período que ele fez o acordo da negociação. A restrição do Bacen, ela demora muito para atualizar no sistema da Caixa, gente. A atualização ela é mensal, então ela atualiza primeiro no Bacen, depois demora mais uns 30 dias para atualizar na Caixa. Em média, uns 60 dias essa atualização. Porém, existem formas de a gente antecipar, viu, Pierre? Tem como a gente antecipar a exclusão disso no sistema da Caixa. Então, eu precisava entender a situação que o dele tá? Mas assim, o Elton, se você fez o acordo há menos de 30 dias, não tem como, tem que aguardar sair lá do Bacen, demora mesmo. Saiu do Bacen, você vai procurar a Caixa e com os comprovantes, o seu registrado como saiu, e a Caixa consegue solicitar uma baixa antecipada disso no sistema da Caixa, para você não ter que esperar mais uns 20, 30 dias para liberar. Então, tem uma forma, assim, da Caixa de solicitar essa baixa lá no sistema dela, tá bom? Tem como, sim, antecipar. Como é que ele pesquisa isso no registrado aí no site do Bacen? E ele consegue fazer sozinho ou precisa de assistência? Hoje o próprio cliente ele tira, tá, no site do Banco Central o registrado dele completo, que é o relatório SCR. Ele é bem detalhado. E lá tem o que está vencido em prejuízo. E ali ele vai acompanhar se aquele prejuízo está excluído. Se for excluído, ele vai ter que ficar olhando ali sempre, tá? Geralmente as atualizações acontecem no dia 17 de cada mês. Então, é sempre observar ali se atualizou. Tá? Através no site do Banco Central, só colocar na internet aí, registrar, que você vai conseguir já emitir, tá? Legal. A Kênia falando que ela perdeu o imóvel no plano Minha Casa Minha Vida em leilão. Aí pergunta se a Caixa vai dar novamente crédito para ela. A gente deixou de pagar, né? Então, gente, o cliente ele fica com o registro interno ali, com o resto por um bom período, e mesmo prescrevendo, esse cliente fica meio que numa lista ali, porque ele foi inadimplente na Caixa. Então, assim, muito raro o caso que eu acho que o cliente consegue. Ele tem que ter muita movimentação na Caixa, passar a movimentar, para ele aumentar muito a pontuação, para a Caixa entender que agora ele é um bom cliente para emprestar.
Assim, raríssimo caso que eu consiga aprovar crédito depois, a não ser que passe muitos anos. E mesmo assim, ainda tem cliente que já passou 8 anos e ele ainda não conseguiu aprovar crédito na Caixa, depois que ele perdeu o imóvel. Né? Perdeu a confiança com o banco ali, né? Perde a confiança com o banco. Não cumpriu ali o combinado, né? Enfim. Quanto tempo leva após pagamento no Serasa? Então, provavelmente estava com o nome sujo lá e quitou. Quanto tempo leva para a Caixa já identificar que ele não deve mais nada? Quitou, né? E o fato dele ter quitado, mas, por exemplo, um cara que tinha muitas dívidas, tem sempre histórico de dívidas, ele quitou tudo. E é claro que isso deve ser analisado também, né? Não é porque ele está hoje em dia que a Caixa vai aprovar o financiamento, sendo que ele, costumeiramente, é uma pessoa que não paga as contas em dia, né? Exatamente. Ia falar sobre isso, tá? Não significa que quitar tudo vai aprovar, não. Tá, gente? A Caixa analisa o seu histórico financeiro hoje. Por isso que o sistema está interligado com o Banco Central, o seu registrado. Lá no seu registrado, tanto é que se você paga uma dívida hoje, vai demorar em torno de 30 dias para ele sair lá do seu registrado. Então, muitas das vezes não vai ser imediata essa aprovação, porque a Caixa vai estar buscando informações, às vezes até desatualizadas lá do Bacen. Então, isso fica registrado por um período, além da Caixa analisar o seu comportamento financeiro, o seu comportamento como pagador. Então, sim, o seu rating, por exemplo, que é a sua pontuação, ela é mensurada se você paga a conta em dia ou não, né? O seu score. Então, a Caixa analisa tudo. Então, mesmo pagando, se for um cliente que paga dívida em atraso sempre, está sempre ali regularizando o nome, tapando, né? Regularizando ali, grande chance de não ter aprovação hoje em dia na Caixa. A Caixa Legal. analisa, tá? E o contrário, o cara que paga tudo em dia, certo? Mas por um motivo qualquer, esqueceu de pagar lá uma conta qualquer, uma conta de água, sei lá, e não pagou e essa conta é aberta, é motivo para restrição ou é uma conta muito pequena, sei lá, 100, 200 reais, aí não é nada que vai interferir? Tanto que assim, a gente tem clientes que às vezes aprova e ele está lá com a restrição de CEMIG no nome dele, de telefone, e aprova o crédito. Ele só tem que regularizar porque aquilo ali tem que sair até eu concluir o contrato. Mas nem reprova o cliente, porque ele tem um histórico financeiro muito bom, entendeu? Então o sistema ele mensura isso também. Se ele tem um histórico bom, muitos casos aqui até aprova, a gente nem pede o cliente para regularizar primeiro, para depois eu tentar análise. Eu já vi que ele tem um histórico bom, eu já vou do crédito dele, já dou resposta e só falo assim, ó, tem uma continha de água aqui, você vai lá e regulariza pra gente finalizar. Mas até aprova o crédito tranquilo, tá? Não tem problema. Tem a pergunta aqui do Denner, né, um caso prático, um casal que tem uma renda salarial de 12 mil, tendo um relacionamento mínimo com a Caixa, né? Qual seria um valor aproximado de aprovação para o imóvel? Tem alguma relação com a renda? Tem sim. A renda é que vai ditar quanto que você pega ou não. O relacionamento, ele só vai de aprovação. Não vai mensurar valor financiado, tá, gente? Isso é muito importante. Você ter relacionamento não vai ditar o quanto você pega. Vai ditar de taxa e aprovação. Agora, a sua renda é que vai dizer quanto você pega. Ele falou 2 mil de renda? 12 mil, casal. 12 mil. 12 mil de renda vai girar em torno aí de 200 mil, 230 mil de crédito. Nessa média, no SBPE, tá? E a idade interferiria nesse crédito? Interferiria. Se for mais velho, vai reduzir o prazo, automaticamente reduz o valor do financiamento. Aí tem que simular para a gente identificar. Estou falando esse valor para pessoa que consegue parcelar em 30 anos. A gente sempre escuta aí que tem uma regrinha ali da idade, mais tempo do financiamento, tem que bater 80, é isso mesmo? Isso mesmo. O financiamento ele tem que acabar... Desculpa o barulho, tá? Não sei se tá prejudicando os idosos, isso aí é algo que tem que ser revisto aí. Exatamente. O que acontece? O cálculo, né, o financiamento, ele tem que acabar quando a pessoa está completando 80 anos. Então, o próprio simulador da Caixa, quando coloca a data de nascimento, ele já vai calcular ali o prazo máximo que esse cliente pode contratar, tá? Legal. Uma pergunta legal aqui do Gabriel, né? Falando de cartão de crédito. Ele diz aqui que ele usava, né, para mostrar que está tendo um relacionamento com o banco ali, também para gerar pontuação, às vezes até milhas, né? Isso compromete a renda dele ou não tem nada a ver se ele está pagando o dia ali, não está tranquilo? Compromete. Tudo que é parcelamento hoje compromete na renda. Sim, cartão de crédito vai entrar como comprometimento. É por isso que eu falei para vocês hoje que renda informal, você apresentar um monte de fatura e um monte de extrato, muitas das vezes para a Caixa não vai servir como comprovação de renda.
tá? Então, na verdade, vai te prejudicar, porque comprometimento do cartão parcelamento interfere sim na aprovação de crédito. Hoje interfere, hoje não ajuda, hoje atrapalha, inverteu a ordem. Tá? Pois é, muita gente que trabalhava com milhas aí, gerava muita coisa no cartão de crédito aí, se for pegar financiamento vai ficar comprometido. Muita gente aqui perguntou de financiamento da Caixa. Quem quiser receber aí a lista de imóveis da Caixa, só digitar aqui nos comentários lista, que você vai receber automático aí a lista de todos os imóveis da Caixa. União estável interfere na renda ou teria que ser algo mais formal? Fala de novo, Pierre, que eu estava lendo uma pergunta aqui. Estão perguntando aqui se a união estável também interfere, pode ser somada aí na renda ou teria que ser algo mais formal? Não, pode ser. No SBPE, gente, o SBPE é a linha de crédito mais independente e livre. Então, você pode somar renda com qualquer pessoa, não precisa comprovar o vínculo. Mas quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, pro cotista, o cliente tem que apresentar a escritura pública de união estável. Aí tem que ser formal a união estável, tá? Tem que formalizar, ir no cartório lá, fazer a escritura. Tudo certinho. Então vai depender da modalidade de financiamento aí contratada, tá? Legal. Tairline, vou abrir aqui para quem quiser entrar ao vivo aqui, fazer uma pergunta. E fazer pergunta? Vamos lá. A gente sempre abre no finalzinho aqui, né? Então, galera, quem quiser entrar ao vivo aqui, para fazer uma pergunta aqui para Tairline ao vivo, deixa eu ver aqui. Marlene, vamos ver se Marlene está na área aí. Às vezes a pessoa entra desprevenida, né? Que fez o pedido e fica aqui e aceita automático. Está na área aí. Então tivemos aí várias informações importantes aí, né, sobre a comprovação de renda, o que interfere, o que não interfere na restrição, como aprovar renda no exterior. Então muito conteúdo hoje aqui, vamos ver aqui, Marlene não está na área. Quem quiser entrar ao vivo aí, só clicar aí na câmerazinha que a gente chama aqui Rangel, vamos ver se Rangel está na área aí. Mais alguma consideração, Tairline, de um ponto específico aí que a gente não abordou que você acha importante falar? Então, gente, vou reforçar aqui com vocês. Para quem é autônomo, empresário, esse é o momento já de procurar o contador, tá? Porque a gente tem muitos problemas com declaração de imposto de renda que não podem ser aceitas, tá bom? Quem não me segue na rede social, vai me seguir. Eu vou fazer algumas lives abordando esse assunto, tá, Pierre? E vou estar trazendo mais assuntos sobre imposto de renda. Geralmente no mês de dezembro e janeiro, eu falo muito sobre isso para informar os clientes da forma correta de declarar o imposto de renda em março. Então a gente está se aproximando do período. Se organizem, se preparem, tá? Para ter uma comprovação de renda de acordo com o que a Caixa precisa para aprovação. É muita informação sobre renda, gente. A gente não conseguiu abordar aqui nem assim 60% sobre renda, porque assim, são casos muito específicos. A gente tenta trazer um apanhado geral dos casos mais comuns, tá? Mas quem me seguir lá vai ter acesso ao link, através da Smart também consegue contato comigo direto, tá? Com a minha equipe, para te orientar em relação à sua renda. Como comprovar minha renda? Eu quero arrematar, eu quero, né, fazer. Então, vocês vão ter essa assessoria, né, completa dentro da Smart. A gente quer trazer isso para ajudar os nossos clientes a arrematarem imóveis mesmo, tá? Através de financiamento. Então, a gente vai ajudar vocês, tá? Mas, assim, se organizem, é o que eu falo, tá? Busque informação, vai no contador, formalize. Esse é o momento, não pode esperar mais não. Você tem que ir esse mês para já conseguir formalizar essa renda aí para março, tá com tudo certinho para financiar. Então, fiquem atentos ao prazo. Coisa só 2025. Exatamente. Quem não sabe, a Smart hoje está presente nos 27 estados do Brasil, fazendo esse serviço aí de assessoria dos imóveis arrematados pela Caixa. É só indicar o nosso Cresce em cada estado. Quem quiser receber a lista dos imóveis, digita aí lista, que a gente manda para vocês. E a Tairline é parceira nossa, ela ajuda nessa etapa aí de aprovação aí do crédito. Então tem ajudado bastante a gente. Quem quiser aprender mais sobre esse conteúdo, clica aqui em cima do lado das Smart Leilões, que tem o perfil lá da Tairline, segue lá para acompanhar conteúdo exclusivo aí de leilão de imóvel. Vou tentar aqui a última vez se alguém entra aqui, né? O Pedro, vamos ver se o Pedro entra aí. Então digita aí lista, que você vai receber a lista de todos os imóveis da Caixa, vai ter assessoria aí da Smart e a aprovação do crédito aí com a Tairline, que é a melhor aí na aprovação de crédito do Brasil, o melhor conteúdo. Segue lá que vai ter conteúdo aí de qualidade. Vamos ver se entra aqui, a galera pede, mas na hora do vamos ver sai fora, né? Vamos ver o Wanderson. Wanderson está na área aí.
Vamos ver se tem mais alguém. Mais alguma pergunta aqui, se tiver? Ah, tem uma que passou aqui, é certidão positiva com efeito de negativa. Interfere alguma coisa na análise do crédito? É o que eu falei, né? A certidão negativa, que é a CMD, né? Que é o CADIM, para esse VPE não interfere, tá? Para esse VPE não interfere. Só para Minha Casa Minha Vida e para cotista que vai interferir. Esse VPE não vai ter problema, tá? E para fechar aqui, né? Pensão de divórcio no exterior pode ser usada para financiar na Caixa? Não, não é usado como renda. Não pode ser usado. Não vale como renda. Não Legal vale. demais aí. Pensão alimentícia, é porque é como se fosse uma pensão alimentícia, tá? Então, não pode ser usado. Exato. Galera, é bom demais aqui, ó, Tarline, muito conteúdo de qualidade. Eu sei que ainda tem muita coisa que de repente passou aqui, então quem tiver alguma dúvida pode mandar lá no nosso direct ou no da Tasline, segue a Tasline. Queria agradecer aqui a sua participação, com certeza esclareceu muita coisa, a gente sabe que tem muito detalhe, então já deixo aqui aberto espaço, né, para de repente uma próxima live com mais conteúdo, aumentar a nossa parceria. Quem quiser parceria com a Smart, arrematar imóvel da Caixa com nossa assessoria, aprovação de crédito com a Tarline, é só indicar o nosso Cresce e deixar aberto aqui, Tarline, para você fazer suas considerações finais, divulgar o seu trabalho, sua rede social. Fique à vontade. Tá, joia. Gente, agradecer mais uma vez pelo convite. Smart aí já é parceiro há muito tempo, né? Nós começamos juntos aí essa estrada de financiamento. Eu lembro que quando eu comecei como CCA, já em parceria com a Smart, a gente atendendo os clientes da Smart ali com indicação de financiamento, foi quando eu entrei no mercado. Não era um produto que eu atuava como CCA de imóveis de leilão, financiamento, e hoje é uma das especialidades do meu escritório, né? Então, eu sou muito grata à Smart, né, pela parceria, né, pelo aprendizado que eu tive até hoje também. Então, são parcerias, a gente já tem anos já de parceria, que eu atendo os clientes Smart, enfim. E vou deixar, igual eu falei com vocês, quem não segue, segue meu Instagram. Sempre coloco muito conteúdo sobre financiamento habitacional, então é o que trata de financiamento no geral, até para quem está vendendo os imóveis, né, que a gente compra para vender. Então o conteúdo que eu trago lá também é para você entender mais sobre o seu cliente final de venda, o que é muito importante você entender sobre financiamento, não só para você comprar, mas na hora da sua venda. Isso é muito importante vocês entenderem sobre isso, tá? Então, eu tô sempre dando dica, trazendo informação, atualizando sobre as novidades da Caixa, o que está acontecendo na Caixa. Então, vocês me sigam lá, vocês vão ficar por dentro de tudo, tá? Tem que estar inteirado de tudo, tá? E mais uma vez, obrigada, né? E um excelente dia para vocês. Dia abençoado. A gente que agradece aí, Tarline. E agradece também a audiência de todos. Tenham todos aí um ótimo dia. Quiser comprar via Caixa, com assessoria aqui também da Tarline, só indicar o Cresce das Smart. Fique com Deus aí, forte abraço. Obrigado, Tarline. Bom dia. Até mais, pessoal.